sempre da sua saúde. Oi, gente, Estação Livre. Muito bem, bom dia para você. Agora 7h14 por aqui. Estamos chegando na programação da Aliança FM 99,9, canal 260. Grupo Alvim de Comunicação, direção São Mauro Batista, por aqui, Claudemir Lima, até às 9 da manhã. Nessas 2 primeiras horas, trazendo para você muita música bacana, aquela música que você quer ouvir e que te faz bem, né? Nesse período aí de manhã que a gente está se organizando para o trabalho, para você que está se aprontando agora para ir ao trabalho, você que já está trabalhando também, o pessoal que pega mais cedo aí no trampo, né? Muito bom dia. Pessoal do Curtume, do Frigorífico Boa Carne também. Toda a galera que levanta cedo, os motoristas, taxistas, caminhoneiros também, que levantam cedo aí, já vão pro batente. Muito bem, para você que ligou o rádio agora, para você que já estava acompanhando aqui o programa Encheios com o Dr. Danilo Alvim, e hoje, especialmente nesta terça-feira, apresentado pelo Danilo Alvim, né, das 6 às 7 da manhã. E vamos trazer para você muitas músicas, também as informações por aqui no autonorte.com.br, nessa semana que praticamente está iniciando, hoje terça-feira, em Colíder, neste momento, dia 21 de setembro, né? Neste momento em Colíder, segundo o Clima Tempo, está marcando por aqui 31 graus hoje. E o Clima Tempo registra apenas poucas nuvens durante o dia. Sensação térmica de 30 graus, o vento sopra sentido norte a 2 km por hora. A umidade relativa do ar marcando aqui 34%, a pressão atmosférica 10,08 HPA. Beleza, então? Vamos lá, então, começar por aqui. Quero o seu bom dia, deixa seu bom dia no WhatsApp da Aliança, tá certo? Agradecendo a Roseli, que esteve por aqui com você, fazendo companhia durante a minha ausência. A gente estava lá em Santo Antônio do Levegé, ali próximo a Cuiabá, no retiro do Encheios, Homem de Honra, participando aí com uma galera, especialmente de Colíder, tá certo? E já fazemos um convite para você, homem que queira participar do próximo encontro. Tem também os encontros das mulheres aí numa data agora em outubro, e já pode entrar em contato com alguém do Encheios para estar se orientando, e o encontro realmente vale a pena. 7h16, muito bom dia. Hoje tem várias datas especiais, vários municípios brasileiros estão comemorando hoje aniversário de emancipação político-administrativa. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, a cidade de Tabaporã está fazendo aniversário. Corumbá, Mato Grosso do Sul também. Cambará, no estado do Paraná também. Araçuaí, estado de Minas. E hoje é dia do adolescente, dia do radialista. Parabéns aos radialistas, amigos, companheiros de trabalho aqui da Aliança FM, da Top FM, do Grupo Alvim de Comunicação. Hoje também é dia nacional da luta das pessoas com deficiência. Essa data aqui foi instituída em 2005, 14 de julho de 2005, oficializado pela Lei número 11.133, por iniciativa de movimentos sociais, para lembrar aí as pessoas com deficiência e a luta dos direitos das pessoas com deficiência. 7h17, bom dia. Hoje temos um entrevistado por aqui, a Roseli vai apresentá-la agora, para falar justamente do Dia da Árvore, um engenheiro florestal, que já está capacitado, autorizado para falar sobre a árvore, né, sobre a fauna, a flora e entre outros assuntos da biodiversidade. Vamos entrar agora no nosso Bom Saber. Sempre confundo, né? Sempre quando estou entrevistado eu acho que é estar em pauta, mas não é. Agora o nosso Bom Saber, bom dia, 7h18. Aliança FM. O que atinge diretamente o cidadão na economia, saúde, educação, política. É bom saber. Tudo isso analisado e comentado com responsabilidade pela equipe Aliança. No quadro É Bom Saber. De segunda a sábado, às 7 da manhã. Aqui na Aliança. Eu lembro de ter plantado árvore, deixa eu ver em quais datas que eu lembro. Eu lembro que eu plantei uma árvore junto com uma galera da faculdade em 2012, na finalização do curso. Depois eu dei uma árvore em casa, nós plantamos uma árvore chamada pau-brasil, bem nativa, né? Ganhei essa semente num encontro de jovens e tal, e cada um ganhou uma sementinha para plantar. Eu lembro que eu plantei essa árvore. Tá grande, graças a Deus, tá bonita lá em casa.
E justamente isso, Roseli, bom dia. Hoje é dia da árvore. Você já plantou alguma árvore, Roseli? Bom dia, Claudemir. Bom dia, ouvintes da Aliança. Então, antes de responder, deixa eu cumprimentar aqui, né, o nosso convidado do É Bom Saber hoje, com cara de Cidade em Pauta, né, Claudemir? Pois é. Já me confundi de imediato isso, aqui. cara de Cidade em Pauta, mas o É Bom Saber trazendo hoje o engenheiro florestal, ele que também é mestre em Ciências Florestais e Ambientais, servidor da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários, Meio Ambiente, Paulo Nicásio. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre o Dia da Árvore. Antes de responder a pergunta do Claudemir, bom dia, Paulinho. Seja bem-vindo. Logo cedinho hoje, né? Pois é, bom dia. Bom, primeiramente, parabéns para vocês pelo Dia do Radialista, né? Ah, obrigada. Amém, obrigado. E bom dia. Espero que seja uma conversa produtiva sobre a árvore. Ah, com O Claudemir certeza. perguntando sobre plantar a árvore. Plantio. Eu ia jogar uma pergunta para vocês. Que histórias vocês têm com árvores? Porque todo mundo tem uma história boa de infância com a árvore, né? árvore. Sim, Pergunta para os eu nossos tenho. ouvintes também. Olha, quem Isso, aí tem pros uma história ouvintes quiserem bonita? mandar também Isso. quais suas histórias, o que vocês já vivenciaram por conta de uma árvore. Isso, no 997239999 é o telefone, né? Para você contar a sua história com a árvore. Se você tem uma história bonita com uma árvore que você plantou, conta para nós. E também através da live, né? Nós estamos ao vivo, né? Já que temos um convidado tão especial, a gente está transmitindo ao vivo também pelo Facebook Aliança. E Claudemir, respondendo, né, a sua pergunta, sim, eu já plantei. Inclusive no sítio que minha mãe mora hoje, eu chego lá e com muita alegria eu fico olhando. Essa árvore foi eu e papai que plantou. Quando nós compramos aquele sítio, eu lembro, meu pai sempre foi muito caprichoso, né? Hoje tem muitas árvores lá e todo mundo acho que contribui um pouquinho. Mas eu lembro que logo no comecinho, né, nós pegamos as mudas e eu e meu paizinho, né, que minha filha hoje tem 22 anos, quando minha filha tinha 3 meses ele faleceu. Então as árvores já têm lá uns 25 anos por aí ou mais. E hoje frutíferas já, dando sombra, a coisa mais linda do mundo, mas a gente plantou muitas árvores ali. E que hoje eu nem sei quais foram as que eu plantei. E tem essa história também, né, Claudemir, de quando a gente ia para os encontros, Paulinho, encontros de formação de catequistas, de jovens, né, encontros paroquiais, geralmente era uma prática, né? No final do encontro se dava, a gente preparava, eu trabalhei como secretária paroquial, e a gente preparava mesmo os pacotinhos de sementinhas para pro pessoal das comunidades levar para suas comunidades. E que bom, Claudemir, que a gente não sabia se realmente se plantava, se cuidava dessas sementinhas, mas era um cuidado que a paróquia tinha de sempre. Eu lembro que eu trabalhei com o Padre Jesus, né, que ele tinha um amor pela questão ambiental, pelas árvores, pela natureza, e ele fazia questão de, em quase todas as assembleias, os encontros, distribuir lá as sementinhas, os pacotinhos de sementinhas, para que os catequistas, os coordenadores de comunidade levassem lá para suas comunidades, né, para os seus sítios, e fizessem lá o plantio. E realmente, então lá tem uma árvore que você plantou, Claudemir. Sim, tem, mas não foi da paróquia, foi do evento Sim. da Comissão Pastoral da Terra, parece, que ganhei. Sim. Os jovens. Opa! Os jovens no- foram a convidados. nossa live tá de acontecendo pé. um tilt aqui, né? Um tilt na Tá energia. dando uns curto-circuitos. curto-circuito aí. Mas sim, a paróquia assim, realmente distribuía, assim, eu lembro. Sim. Verdade. Paulinho, vamos falar então um pouquinho sobre, né? Deixa a pergunta aí, qual a sua história com a árvore? Como é a pergunta, Paulinho, que você fez pra gente, reforçar para os nossos ouvintes? Quais suas lembranças com as árvores, né? Porque cada um de Maravilha. vocês aqui trouxe uma lembrança. Às vezes tem pessoas sim. que a árvore fez parte da infância, da primeira casa, ou alguma conexão familiar, ou alguma coisa que foi o seu caso também. Acho que todo mundo tem uma história com uma árvore. Todo mundo, se parar para pensar, tem uma árvore aí que representou uma coisa bem importante em algum momento da vida. Eu lembro das quedas, né? Maravilha. Subindo na árvore e caindo. Os pés de manga. Essa rapaz. história é quase todo mundo, principalmente os moleques, né? Os Quando a pés gente de fala manga, os garotos, todo os mundo pés tem de um goiaba, pouco. liso. Eu também caí já do pé de goiaba. Não chegaram nunca. Eu tenho um sobrinho que ele já quebrou o braço umas 2 vezes. Ele é muito arteiro, né? Ele não pode ver uma árvore que ele tá subindo. Mandar um abraço lá para os meus sobrinhos lindos, né? Matheus, Miguel e o Murilo. Mas o Miguel, meu Deus, como que ele ama subir em árvore. Eu falo, gente, tem que fazer isso, que é gostoso, mas com cuidado. Paulinho, mas vamos falar da importância da árvore nesse dia tão importante, né? 21 de setembro, Dia da Árvore. Exatamente, até puxando, quando você estava citando dos encontros,
o ser humano acho que perdeu um pouco daquela conexão espiritual que a árvore traz. Aham. A árvore é citada na Bíblia várias vezes, né? Em várias verdade. passagens, em momentos importantes de toda a passagem de Jesus, é citado momentos em que a árvore está presente. E isso antes, na cultura egípcia, os persas, eles cultuavam a árvore como algo sagrado. A árvore é a conexão de céu e terra, né? Por isso, pela forma que ela cresce e a representatividade dela de uma semente tão pequena, ela fixa raízes profundas e vira um ser enorme, com uma potência grande de multiplicação e todas as finalidades que a árvore traz, né? Todos os benefícios. A árvore é o símbolo da generosidade. Ela retira tudo que ela pode do solo através das raízes, absorve nutrientes, absorve água e oxigênio e tudo mais, o gás carbônico, mas ao mesmo tempo ela devolve tudo isso em frutos, devolve em sombra, ela melhora a estabilidade térmica. Se a gente parar para pensar, os pneus do nosso carro, a aspirina, ela foi descoberta a parte química de uma árvore. E isso, se a gente for pesquisar mais a fundo, quase todos os avanços, tanto da medicina e outras coisas, vieram da. Enfim, e eu acho que o ser um ser milenar, há quantos milhões de anos a árvore está aí, até antes mesmo do ser humano. E quanto a gente já viveu. Antigamente, a importância técnica dela, todo mundo já sabe. A gente já sabe que ela dá fruta, a gente sabe que ela dá sombra, a gente sabe que ela regula a questão térmica, ela dá madeira. Mas e o que mais, né? Quando a gente entender que ela está viva, que é um ser vivo ali, que vive aqui conosco, aí a gente... Hoje tem, né, o mesmo barraquinho lá feito de madeira ou de pau a pique para se acolher as famílias. E as famílias iam para uma sombra, né, que era o lugar mais acolhedor. Exatamente, exatamente. E aí a gente para pensar assim, o quanto a gente pode aprender observando uma árvore, né? E esses dias eu fazia essa reflexão mesmo. Quantos frutos dá uma árvore, né? E quantos frutos ela precisaria para ela dar continuidade na sua espécie? Poucos. Mas ela dá além daquilo, além da quantidade que seria necessária para ela continuar a perpetuação da espécie, mas ela dá em excesso. É um símbolo mesmo da generosidade, né? A natureza em si, e toda ela sabe ser generosa, é um sistema prático que favorece isso. Então, o que a gente pode aprender com ela, né? Olhando para a árvore ali, o que a gente pode entender e processar? Em Paulo, e a gente falou, né, do início que havia, não sei se um cuidado maior, um amor maior por parte das pessoas em ter esse cuidado do plantio. Se você tira uma árvore, coloque outra. Coloque uma mudinha. Se você precisa, porque às vezes precisa, né, utilizar madeira, mas lembre de plantar uma outra árvore para substituir aquela que você tirou. E hoje eu não sei se esse cuidado ainda existe. E eu lembro que nas escolas também, o quanto a gente fazia aqueles pequenos mutirões para fazer os plantios, né? Os professores incentivavam. Por exemplo, hoje nós temos o lago, enfim, temos algumas partes aí do nosso município que foram totalmente 100% degradadas. Ainda as escolas, né, você que está sempre acompanhando os trabalhos, né, nas comunidades, ainda existe esse trabalho também feito nas escolas de conscientização do quanto é importante esse cuidado com o meio ambiente, o replantio das árvores ainda existe, palestras nesse sentido nas escolas e mesmo esses mutirão, de fazer com que a criança vai lá, cave o buraquinho, coloque a mudinha ou coloque a sementinha, ainda existe tanto de hortaliças quanto de árvores, ainda existe esse trabalho? Olha, então, depois da pandemia, até que teve que se dar uma parada a respeito disso aí, né? Então a gente pretende retomar agora, porque isso é muito importante, esse contato com as crianças. Na época em que o viveiro municipal aqui estava em funcionamento, era uma ferramenta mesmo pedagógica, levar a criança até o viveiro, ele ter esse contato com a terra, plantar aquela semente, semanas depois ele ir lá e ver a semente germinando, um mês depois ele ir lá e ver aquela muda já no tamanho, ele saber o que é o que, diferenciar. Então tinha os trabalhos também de quebra de dormência, eles sabiam identificar quais sementes eram quais. E é preciso retomar, né? É preciso que a criança entenda de onde vem a árvore, entenda essa dinâmica, como ela funciona, até para aprender também a respeitar. E essa questão do consumo, hoje somos 8 bilhões de seres humanos, né? Um pouco mais que isso.
Então, óbvio que o consumo, ele também aumenta, né, Roseli? Dificilmente a gente vai conseguir manter a necessidade de madeira, de frutos e de outras coisas que são provenientes da árvore. Acaba que o consumo, por conta da população elevada, é um pouco maior do que a reposição. É uma conta que às vezes não fecha, porque você retira uma árvore hoje para madeira e você vai plantar outra no lugar. Mas são em torno de 30 anos para ela atingir de novo aquela metragem daquela madeira que você retirou. Então, você entendeu que a dinâmica da floresta é diferente. Então, é o momento em que a gente tem que tentar casar o consumo com a preservação, né? Ou usar numa quantidade menor, ou estudar isso. Como que a gente pode fazer encaixar essa dinâmica. Essa matemática, ela é injusta com a natureza, né? Muito injusta. Você derruba, faz uma derrubada grande, e aí, quando que vai recuperar essas árvores de novo? Vão reflorestar aquele espaço vazio ali? Em alguns momentos, nunca, né? Talvez entre outras culturas e já era. O mais triste, eu acho, Claudemir, é a forma que é feita, de alguma forma. Por exemplo, existe o plano de manejo, né, que é aquele plano de manejo que entra, retira a tora, com o maior aproveitamento possível daquela madeira, porque já que vai ser derrubada a floresta, então que seja aproveitada ela ali 100% para não haver desperdício. Quando a gente vê, às vezes, esses índices de desmatamento que acontece clandestino, aleatório, às vezes eles desmatam a área só para plantar, entrar com plantio agrícola, alguma coisa, e não é feita essa parte técnica. A quantidade de desperdício de madeira em tora, árvore que lasca, às vezes o cara não tem experiência com motosserra e ela vai rachar e aquela madeira não vai servir para nada. Imagina uma árvore de 30, 40 anos que atingiu um porte ali, já que você vai derrubar ela, então que você pelo menos, no mínimo, que você tenha um aproveitamento de 100% da madeira dela, né? Mas para nada, para ela cair ali e virar em nada. Então existe o desperdício. Então o consumo de madeira é necessário, mas também há o desperdício. Se a gente fizesse esse trabalho, se realmente a sustentabilidade ela conseguisse de alguma forma encaixar no nosso desenvolvimento econômico, de repente a gente não passaria por essas coisas, porque a quantidade de madeira retirada hoje ainda seria suficiente, o reaproveitamento. Aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu encaixar bem o reaproveitamento, né? A gente ainda troca, estragou, troca, isso aqui não serve mais, eu quero outro. Ainda não conseguimos ainda ter essa visão de reutilização, de reciclar e de trazer de volta isso. Muito bem, deixa eu trazer aqui uma participação, a Lourdes Pestana. Lourdes, bom dia, por aqui conectado na programação, ouvindo a gente. Bom dia também para a Sônia Cristina, aqui do bairro Cilídio Marques. Ela diz o seguinte, ela partilhando aqui alguma... justamente o que eu disse, a árvore serve para a gente nos acomodar e nos socorrer. Ela diz aqui, no sítio levava carreira de vaca brava no pasto e ser salvo por uma árvore. Isso já aconteceu comigo, Sônia, não aconteceu só com você. Eu acredito que muitos ouvintes por aqui também se identificam com essa questão aí. Eu já levei muita carreira de vaca, eu tive que subir numa árvore para mim proteger, porque era complicado. Isso acontecia muito, muito, muito. A Márcia, aqui do bairro Maria Antônia também, parabéns pelo seu dia de radialista e para todos os outros também. Parabéns a todos os radialistas por aqui, a Roseli junto com a gente, todos os demais radialistas do Grupo Alvim de Comunicação e todos os outros também que de repente não estão trabalhando no rádio, mas já fizeram parte deste meio. Volto para você, Roseli. Claudemir e Paulo, né? Obrigada aí aos ouvintes que lembraram do dia do radialista. Não tinha me atentado para isso, aí o Paulo parabenizou. Obrigada, né, a todos que estão parabenizando a gente. Mas voltando aí para o dia da árvore, Paulo, a gente sabe, né, que o estado de Mato Grosso é um dos maiores, se não o maior, né, exportador de grãos. E existe esse cuidado na hora de abrir aí, né, as florestas, enfim, para preparar a terra para a produção de grãos, aquele respeito de acordo com a legislação, de acordo com a SEMA, em preservar as margens. Existe esse cuidado, existe esse respeito por parte dos grandes produtores e por parte do pequeno também, que às vezes, não sei se por inconsciente, acaba desmatando onde não deveria, as margens dos rios? Olha, eu acho que os grandes, eles já têm uma quantidade de área aberta já suficiente. Tem aquele estudo que o Brasil não precisaria mais desmatar um hectare mais de área, porque a quantidade de área aberta que nós já temos já seria suficiente para a produção agrícola.
Mas a prática agora é o arrendamento de terras por parte da agricultura. Então, tem pequenos produtores que eram pecuaristas ou hortifruti que hoje em dia estão migrando para essa parte e arrendando a terra deles para produção de soja. E vira e mexe ali na secretaria, a gente recebe denúncias de vizinhos, né, que pequenos agricultores estão desmatando uma área de mata que eles já tinham na propriedade para aumentar esse tamanho de área produtiva, para aumentar o valor do arrendamento. E aí Certo. acontecem os desmatamentos que são clandestinos. Longe, a gente não tem acesso, a SEMA também não fica sabendo, só vê por imagem de satélite, mas quando eles chegam lá, o desmatamento já foi feito. E é igual você falou, Claudemir, depois que você já retirou, a dinâmica da 30, floresta 40 para ela se anos. recuperar, ela teria que ficar ali, isoladinha, que ela mesma, a própria natureza, ela faz o serviço. Esses dias a gente estava acho que foi no outro programa de rádio, eles estavam falando sobre o apocalipse. Como que seria o apocalipse, o fim do mundo, com relação ao aquecimento global e as mudanças climáticas por conta do desmatamento. E o apocalipse, o apocalipse é humano, o mundo não vai acabar, o mundo vai continuar. Depois que o ser humano se for, quando a gente chegar num ponto em que o próprio planeta não tiver condições mais de manter a gente vivo aqui, a gente passa. Mas 10 mil anos depois, o planeta sem o ser humano sozinho, ele se regenera automaticamente e retoma as condições naturais. Então, o que que a gente pensa? Vamos nos destruir a nós mesmos, né? E vamos deixar aí... Esse seria o apocalipse, no caso. Sim. E a gente observa porque antigamente chovia mais, né? Década de 90, anos 2000, década de 80, eu nasci em 84, eu posso falar um pouquinho mais depois. Chovia muito, né? E a chuva, quando começava também, era uma semana ali, chovia, garoava, uma semana inteira chovendo. Hoje não acontece isso mais, né? Hoje não... O período de seca aqui Os era rios estão secando. Sim, era um período de seca com algumas chuvas esporádicas, não era uma seca constante. Sim, não Tipo era a seca gente ficou constante. aqui há 90, acho que foi 92 dias sem chuva, né? Mais ou menos isso, agora recente. E eu sempre digo isso também, tem os dados técnicos, os dados científicos, né? Que as pessoas às vezes têm um pouco de receio em acreditar, esse pessoal tá fazendo isso, esse drama. Mas eu sempre falo, observa você mesmo, observa seu dia, observa as condições climáticas. Tá normal isso? É Não tá. normal isso para você, né? Essa fumaça no horizonte, esse clima mais quente, as chuvas demorando mais para vir. Quando vem aquela chuva que o ano passado não choveu tanto quanto se chove no período normal de chuva, né? Então tá normal? Não tá Paulo. normal. É triste, ontem mesmo, a gente vindo de viagem para cá, nós passamos por o início de queimada. Parece que alguém tinha colocado de propósito ali, passando na rodovia, o fogo iniciando a queimada. E não tinha nenhum corpo de bombeiros ali presente, porque estava no início ainda. Então, ali parece, né? Suponhamos que alguém tenha passado por ali e tenha jogado uma bituca de cigarro ou tenha feito o incêndio de modo criminoso. Exato. Lamentável isso. Infelizmente isso Lamentável. acontece. O Paulo, falando aí das questões climáticas, né, a gente vê no nosso dia a dia, né, essa fumaça intensa nesse período. Chega uma época do ano que o calor chega a 40, como ontem, né? Hoje eu não sei qual é a previsão, mas pode chegar a 42, a gente vai a Cuiabá até 42 graus. E quando começam as chuvas, aí vem chuvas torrenciais, né? Não na nossa região, graças a Deus, a gente não tem casos, né? Mas em outros estados, chuvas que prejudicam famílias, que levam casas. Tudo isso tem a ver com esse equilíbrio, com essa questão de cuidado com o meio ambiente, da preservação com o meio ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A dinâmica da floresta é assim, porque isso já foi explicado várias vezes, mas às vezes as pessoas não conseguem entender. A árvore e a floresta em si, ela é responsável pelo ciclo hidrológico. É o ciclo hídrico, é a formação da chuva. Então, assim, mesmo que a gente tenha a evaporação dos rios, da água dos córregos e tudo mais, o que abastece as nuvens mesmo, o que enche ali as nuvens para vir a chuva, é a evapotranspiração das árvores, da floresta, que é a transpiração da árvore mesmo. A árvore também transpira, igual a gente. Ela libera água pro ambiente o dia todo. E isso que faz a formação das chuvas. Então, por exemplo, a Amazônia, que tem a maior concentração de floresta, ela evapora muita água durante o dia e forma as nuvens, que de repente vai chover lá em São Paulo, vai chover lá no Rio de Janeiro, vai chover lá em Minas, vai chover no Nordeste.
quanto mais a gente tira, quanto mais a gente vai eliminando as árvores, eliminando a floresta, a chance da gente reduzindo o ciclo hidrológico é maior. Então, quando você falou agora há pouco assim, parece que antigamente aqui chovia mais. Aqui chovia mais porque a concentração de floresta era maior. A concentração de evaporação da floresta para a formação das nuvens para vir a chuva era maior aqui. Então, o município avançou muito o desmatamento. O líder está com mais de 90% do território dele desmatado. Você vê o mapa de cima, ele está praticamente todo aberto, né? É nas bordas do território do município, não da cidade, mas o território que o município pertence, ele só tem vegetação nas bordas. Então, você imagina, quanto mais a gente vai tirando isso, mais a gente afeta esses ciclos. O que mais a árvore regula ou a floresta regula? Essa questão da erosão, a questão do assoreamento dos rios, as raízes das árvores, elas mantêm aquela fixação do solo, né? Para que não ocorra o processo erosivo. A árvore, ela mantém a umidade no solo. Eu recebi uma fotografia hoje do Dia da Árvore, logo de manhã num grupo, em que mostra a sombra da árvore, o que ela melhora na condição térmica. Uma calçada na sombra de uma árvore, num dia muito quente, ela chega a 37 graus. Quando a mesma calçada, quando ela está exposta ao sol, ela chega a 48 graus. Então, assim, não é a gente encher o mundo inteiro de árvores, a gente viver no meio da mata. Não é essa a questão. É a gente encontrar o equilíbrio. Ali na secretaria, todos os dias, praticamente, a gente recebe uma requisição de corte de árvores da arborização urbana. Todos os dias. Às vezes é porque a árvore está soltando muita folha, está entupindo a calha, a árvore está na frente da minha fachada, eu vou montar um ponto comercial e as pessoas não vão ver a minha fachada porque a árvore está na frente. E é estranho isso, porque a gente vai no sul, a árvore na arborização urbana em Curitiba, por exemplo, ou até em cidades menores, né, no interior, as árvores fecham a rua, né? É como se os carros transitassem na parte sombreada. É comum você ter áreas com arborização urbana composta, não impede nada. O seu cliente não vai deixar de entrar na sua loja porque a árvore está tampando a fachada. Em Paulo, e você falou num ponto importante, quando você olha as cidades do sul, árvores lindíssimas, antigas, ipês maravilhosas, umas árvores que você vê que é muito antiga, e as pessoas convivem ali, famílias inteiras, a rua inteira com aquelas árvores enormes e lindas, e isso não oferece risco para a comunidade. Aí as pessoas aqui, por exemplo, derrubar porque está atingindo o fio da energia, ou porque pode cair em cima do meu teto. Ou porque cai muita folha. Ou porque cai muita folha. Aí eu fico pensando, mas aquelas árvores antiguíssimas lá do sul, você falou de Maringá, que é uma cidade linda, uma das mais bonitas, né, do nosso país. Essas árvores, elas não quebram os galhos? O que acontece aqui? Elas podem ficar lá lindas, maravilhosas, enfeitando, deixando a cidade mais bonita, e na nossa cidade não pode, porque o galho pode cair em cima do meu teto, da minha casa, do meu comércio. Então, o que quebram acontece? também, é normal, mas lá você vê que tem um estudo daquela situação, que a Sim. fiação passa embaixo. Eles deixam a árvore crescer num nível que a copa delas, a fiação passa embaixo da copa. Então, óbvio que num dia de vento, um galho vai cair, alguma coisa, mas isso não é não decreta a morte da árvore. Olha, vamos tirar essa árvore porque caiu um galho aqui na fiação. Isso acontece até se você não tiver árvore debaixo. Se tiver um dia de muito vento, um galho de uma árvore que quebra longe, ele vai voar longe, vai pegar uma fiação elétrica também. Mas é planejamento estratégico. Às vezes a gente vê em cidades grandes, né, grandes capitais, eles mudam até a rota do asfalto para preservar uma árvore. Lá no Paraná, a araucária é uma árvore proibida de corte. Então, se você tem uma araucária no seu quintal, você se vira para construir sua casa lá em volta do araucária, porque ela vai ficar ali. E normal, você aprende a conviver. E E fica lá lindo, é uma né? região Quando há esse fria, né? estudo, Você né? nem necessitaria tanto da sombra da árvore. Agora, a gente mora aqui, às vezes, num lugar que faz 42 graus. A poda aqui é feita de forma bem estranha, porque se vira e mexe, a comunidade reclama, né? Sabe aquela poda que fica só o toco da árvore? Que Sim. poda é essa? Tira toda a beleza Se da árvore, perguntando, né? Tira a beleza, tira a condição de vida, porque a energia que a árvore precisa gastar para repor toda a copa, Ela deixa de ser árvore, vira um toco, né? e vira um toco. Isso é poda, né? Que esteticamente fica feia e não traz benefício nenhum se manter a árvore naquela situação. Então, é outro aspecto que tem que ser estudado. Você me perguntava por que lá tem? Porque existe o planejamento. Se a gente não começar a desenvolver o planejamento aqui, a gente vai viver numa região que vai passar calor, não vai ter uma sombra para a gente ficar embaixo.
E como que é gostoso e bonito você ver uma árvore frondosa, né? Muito. Com os pássaros, com seus galhos, enfim. Muito bem, 7h45, 15 para as 8 por aqui. Roseli, nosso papo está muito bom, mas vamos já seguir com o programa. Isso. E eu queria uma mensagem especial, Roseli vai de repente fazer uma pergunta sobre esse Dia da Árvore, importância para as pessoas, principalmente para a nova geração, as crianças que estão nos ouvindo agora também. Deixar sua mensagem para a gente depois. Pois é, o intuito da vinda para vir aqui falar sobre o Dia da Árvore não era mesmo para a gente ressaltar a parte técnica, não era para ressaltar a importância da árvore, porque isso ressalta mais ainda o nosso egoísmo humano, né? Porque a gente tende a isso. Mas o intuito hoje aqui é trazer esse pensamento para a gente aprender a respeitar a árvore pelo que ela é. Que a gente consiga parar só um pouquinho e dar uma observada em olhar uma árvore e pensar quanto aquela árvore ali é generosa, o quanto ela me dá sem pedir nada em troca. Ela me dá uma sombra, ela me dá frutos, ela tem inúmeros benefícios para mim sem me cobrar nada. Então, que hoje a gente tenha um olhar de respeito pela árvore, que a gente consiga ali identificar formas de mantê-la. E que cada um plante uma árvore, né? Por favor. Da sombra, por favor. Verdade, né? Eu lembro que eu cresci ouvindo, né? Toda criança tem direito a ter uma árvore e um animal de estimação. Verdade. E os nossos pais precisam ensinar os filhos, né? Nós, adultos, precisamos ensinar os nossos filhos a plantar. A plantar pelo menos uma árvore no seu quintal e a cuidar daquela árvore, né? Exato. Né, Paulo? Eu não sei se o Claudemir me permitiria mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, até para conhecimento rapidinho. Paulo, você já até deixou sua mensagem, né? Que linda sua mensagem aí para o Dia da Árvore. Mas, assim, existe um limite de desmatamento por área? Ou não existe, por lei, um limite que pode ser desmatado por estado, por município, enfim? Na legislação até que fala algumas coisas, mas na prática ainda não, porque é limitado por propriedade, né? É por propriedade. Não é pelo estado, é por propriedade. Por propriedade teria um limite. Hoje em dia, de 2008 para cá, é proibido qualquer tipo de desmatamento. A área de reserva que cada sítio tem, ela precisa ser mantida. E esse limite é quanto por área? Varia do que já tem, né? A legislação encontrou uma forma de tentar preservar o que sobrou. Para não ter mais só aquela cobrança de repor. Óbvio que precisa repor, mas ainda assim que se mantém o que tem. Que ainda assim já está difícil manter o que tem, quanto mais repor o que falta. Maravilha, Paulo. Então a gente só quer agradecer, né, a sua presença aqui no estúdio da... de vir aqui falar sobre a árvore nesse dia. E estamos aí, qualquer outra pauta que a gente puder também estar sempre falando do meio ambiente, para as pessoas sempre lembrarem de tiver esse olhar diferenciado. Bom, que bom que fique a mensagem de que a árvore está viva. Quando você olha para a árvore, lembre que tem um ser vivo ali, que também vive tanto quanto você. Exatamente. Sucesso, bom dia. Muito bem, agora 7h48, esse foi o nosso É Bom Saber especial. Falamos sobre o Dia da Árvore e a importância da árvore pra gente. Você acabou de ouvir É Bom Saber.